Fala galera do Devedojo, beleza? Então, estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre AWS, né? O nosso AWS White Belt, uma introdução prática aí ao mundo cloud utilizando a AWS. E para hoje, né, no vídeo de hoje eu vou trazer o que nós vamos fazer aqui de fato, né, na prática, que é a arquitetura que a gente vai aplicar e o porquê. Trazer alguns conceitos aqui que são importantes para a gente entender. Até porque a intenção aqui não é só abrir o console, sair fazendo e depois você não entender por que fez tal coisa, né? Hoje em dia o console da AWS, inclusive, facilitou bastante. A gente vai ver ali a maneira de criar e sair do zero. Você não precisa, teoricamente, conhecer tudo, porque ele já tem alguns boilerplates ali, né? Uns templates, vamos dizer assim, de configuração de rede e tudo mais, que facilita você sair do zero e colocar algum teste para rodar. Mas para fins educativos, né, eu vou trazer uma arquitetura básica, como eu falei inclusive no último vídeo. Ela é baseada num treinamento que eu fiz da AWS há um bom tempo atrás, talvez precise até de atualização, mas que mostrou pra gente uma arquitetura que se chama Free Layer Architecture, né? Se você for no Google buscar, vai ter bastante conteúdo. Vou até mostrar qual que é a diferença dela, porque a gente vai implementar aqui e que adaptações eu tive que fazer para deixar mais básico, né? É um curso que ele tinha um viés mais avançado para pessoas que estavam ali criando arquiteturas produtivas, né, no ambiente da AWS, mas eu vou trazer aqui para o nosso ambiente de teste alguns conceitos que eu achei bem importantes e principalmente o que eu acho que é o básico para a gente absorver e ter em mente em relação a por que usar cloud e quais são os benefícios de a gente pensar nesses detalhes que eu vou mostrar desde o começo ali do nosso desenho de solução, né? Então, trazendo para o mundo aqui, né, vamos lembrar, né, pensar aqui no. A gente vem desenvolvendo aplicações localmente durante bastante tempo. Puxa, eu vou lá, subo, aqui na minha máquina funciona. Se eu acesso no browser aqui, pô, subir meu Spring e vou lá no Postman ou no Omnia e faço os testes aqui, né, acesso minha API, tudo funciona perfeitamente. Mas quando a gente fala de uma aplicação produtiva, ou seja, uma solução que eu vou disponibilizar para outras pessoas acessarem, eu tenho que ter alguns cuidados, não só com as três palavrinhas ali que eu botei de mantra, que é a disponibilidade, a resiliência, a escalabilidade, mas também com a segurança, com outros fatores ali de uso, de tracing, né, que é eu conseguir observar tudo o que está acontecendo, enfim, uma série de requisitos, né, inclusive eficiência de custo, que uma arquitetura, né, um sistema produtivo precisa ter em mente antes de fato ir para a produção e estar lá disponível para todo mundo usar, né? Nessa arquitetura, por exemplo, falando aqui desse desenho que eu fiz, basicamente a gente vai ter a nossa conta da AWS, né? Vai ter uma região que a gente escolheu, e aí, como eu falei no outro vídeo, a AWS tem N regiões, a gente escolheu essa daqui por ela ser a mais barata, né? Eu poderia, por exemplo, usar São Paulo, que está bem aqui do lado, provavelmente teria uma latência menor com alguns serviços que são regionais, por outro lado, tem um custo maior, né? Falo isso porque prático, né? De maneira prática, a gente já testou, já, né? Todo mundo tem essa... Inclusive, se você for no site da AWS e for buscar pelo pricing de alguma coisa, você vai ver que lá você tem que selecionar a região para ter o preço ideal, ou na verdade o preço correto para aquela região ali, né, do serviço que você está olhando. Cada coisa tem esse modelo de cobrança, cada coisa tem um valor diferente, a maneira que cobra ali dentro da AWS e tem maneiras de você consultar isso antes de usar. Mas na prática a gente escolheu o US East One porque ela é essa região mais barata. Ah, mas por que ela é mais barata? Se eu não me engano, ela é uma região que a AWS aplica um monte de teste, ela tem algumas condições ali de, às vezes, não que isso aconteça com frequência, né? A AWS também lida bastante com disponibilidade, resiliência, escalabilidade, mas pode acontecer downtimes, de ter... É também uma das regiões que eles fazem teste de produtos, né? Lançam primeiro as coisas lá, e se eu não me engano é um dos primeiros data centers ali da AWS. Então ele tem algumas características que tornam ele mais barato. Então, a galera quando quer fazer teste ou quer rodar alguma coisa mais barato, costuma ir para a US East One, dado a não necessidade, por exemplo, de uma latência baixa, né? E aí, latência é o tempo ali de eu fazer uma requisição e obter a resposta dela. Beleza? Então, por esse motivo, a gente vai usar esse cara. Falando da nossa VPC, a gente vai configurar uma rede e aí vamos ter sim que entrar pelo menos no básico aqui sobre essa configuração de rede, porque é o pilar de onde tudo acontece ali na AWS. Se você já teve alguma familiaridade, provavelmente já recebeu isso aqui configurado, criado, as contas, dependendo de onde você trabalha, já vão estar com tudo isso estabelecido, o arquiteto foi lá, já definiu o range de IP e você só sobe as coisas, né? Às vezes via um SS, enfim. Mas aqui eu quero mostrar como isso é feito na prática e por que as coisas são como elas são, né? Então, por que a nossa
rede tem um endereço com /16, por exemplo, ali no CIDR, né? E o que é um CIDR? A gente vai falar um pouco sobre isso também na hora que estiver criando. E eu optei por agora só falar sobre o que é arquitetura, o que a gente pode esperar dela, o que a gente pode esperar depois de concluir essa construção, né? O que a gente vai aprender. E depois, ali no momento que eu estiver mostrando os recursos, eu vou entrar no drill down, né? Ou seja, no detalhe de cada um desses recursos que a gente vai estar utilizando. Mas basicamente é isso, né? E aí, quando a gente fala das nossas zonas de disponibilidade, que, como eu falei no vídeo passado, a gente tem região, dentro de cada região, a gente tem as suas zonas de disponibilidade. No caso da US East One, ou seja, lá de Virgínia, tem N zonas de disponibilidade disponível, acho que vai até F, se eu não me engano, deve ter 6, não lembro agora quantas zonas tem, mas aqui para o nosso desenho eu escolhi 3, e você pode fazer isso. Você pode usar uma, pode usar duas, pode usar 3, e aí vai de como você está desenhando a sua arquitetura, né? Ou como desenhar. E aqui, para o nosso exemplo, eu coloquei que a gente vai criar, preparar a nossa subnet, né, a nossa VPC, na verdade, para ter 3 zonas de disponibilidade. Dentro de cada zona dessa de disponibilidade, que está ali em AZ1, AZ1B, AZ1C, a gente vai ter subnets, né, subdividindo cada zona dessa em ranges de IP, ou seja, em camadas ali da rede, que a gente vai chamar uma de camada pública e a outra de camada privada, né? Quando eu vou até trazer aqui o desenho da Free Layer Architecture, qual que é a diferença da nossa para a Free Layer Architecture? Ela traz uma camada a mais, que é uma camada, além ali da base de dados e da pública, uma camada de aplicação. Por que eu não coloquei a camada de aplicação? Como vocês podem ver, aumenta a quantidade de recursos, aumenta a quantidade de coisas que a gente vai ter que subir simultaneamente. Obviamente, esse aqui traz um conceito de segurança melhor, né? Porque a gente garante que, só para trazer esse conceito para a cabeça de todo mundo, o usuário que está acessando a camada pública, ele não tem, em momento algum, informações de como a aplicação de fato conversa com a base de dados. Ele sabe que pode saber que a camada pública fala com a camada de aplicação, e a gente garante isso através de configurações de rede aqui, né, que a camada pública só fala com a camada de aplicação, e a camada de aplicação recebe informação da camada pública, né, pode ser acessada através da camada pública, mas, por outro lado, ela nem acessa a internet, ou seja, ela não tem um IP público configurado que pode acessar essa máquina aqui, e também ela só sabe acessar a base de dados aqui de acordo com a nossa configuração. E a base de dados, por sua vez, só aceita a conexão dessa camada de aplicação, porque ela sabe, olha, só quem conversa comigo é a aplicação, e a gente pode configurar isso tudo aqui ali na hora que a gente está montando a nossa rede. Então, diferente da nossa aqui, a gente não colocou essa camada de aplicações, já botou a camada pública vai falar com a camada de base de dados, não que isso, vai gerar um problema aqui pra gente a zero de jogo, mas para conceito de segurança e boas práticas de segurança não é o melhor caminho, né? Você ter a camada pública já direto conectada com a base de dados. Em meados aí no passado a gente fazia pior ainda, né? A gente colocava a base de dados do lado aqui da pública e às vezes até acessava a base de dados direto ali por alguma ferramenta tipo The Beaver e etc. Mas enfim, acho que esse é um dos pontos importantes aqui para a gente entender e por quê, né? Que a gente faz isso de ter 3 zonas, de ter, como vocês viram aqui, o nosso servidor, né? Que no final vai ser um EC2 ali para a gente, em 2 zonas de disponibilidade diferentes, tem um tal de auto-scaling aqui, a base de dados também. E tudo isso aqui está relacionado com essas 3 palavrinhas, tá? Que é Availability, Reliability e Scalability, né? Respectivamente, a disponibilidade, a resiliência e a escalabilidade. Por que esses caras são importantes, né? Como eu disse, aqui a gente está lidando agora com fluxo produtivo, não é mais eu acessando ali ou 2 usuários ou os testers acessando a minha aplicação. Eu tenho que estar preparado para aquilo que eu comentei lá no vídeo 2, né? Que é um spike de conexões, uma região que caiu, claro, isso vai depender muito de solução, né? Ou seja, o que eu estou oferecendo como solução. Por exemplo, vamos trazer lá o site da padaria. O site da padaria, se ele ficar indisponível, qual que é o pênalti que eu tenho? Qual que é o custo da indisponibilidade, né? Vamos supor que eu tinha um dia de pico, Black Friday, promoção, 10 mil usuários tentando comprar pão, comprar bolo, fazer suas encomendas e não conseguem porque meu site está indisponível. Qual que é o tamanho do prejuízo que eu tenho pelo meu site estar indisponível? E aí os motivos pelo qual ele está indisponível podem ser vários. Pode ser porque eu tinha ele somente numa zona e essa zona caiu. E aí tudo aquilo que estava ali rodando naquela zona está inacessível, então não tem mais acessibilidade. Então, como eu resolvi isso? Talvez replicando, tendo em mais de uma zona, garantindo que se uma cair, a outra assume, ou até mais de 2, tendo 3 rodando simultâneo,
ou não em simultâneo, né? Eu tenho uma só rodando, quando a outra cai, enfim, vai depender ali da minha necessidade de negócio até, né? Tem que estar relacionado com o que eu preciso resolver, o problema que a gente quer resolver. Uma coisa que eu gosto de falar e que às vezes a gente esquece quando está muito envolto aí no mundo de desenvolvimento, é que no fim das contas tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve é para resolver um problema, que no fim é um problema de negócio, né? Alguém quer vender, acessar, usar, resolver alguma coisa, facilitar alguma coisa e faz isso através de solução. Então a nossa solução ela tem que estar prevendo esses cuidados, né? De estar disponível. E aí, quando a gente fala de resiliência, o fato de ela conseguir se recuperar de falhas, ou até mesmo evitar que essas falhas aconteçam, né, de maneira automatizada. E aí, por exemplo, ali a gente tem um auto-scaling group que de alguma maneira vai tentar garantir que se faltar recurso, por exemplo, né, o nosso estava preparado para 5.000 conexões, de repente foi para 10.000, né, o que a gente faz nesse caso? A configuração do auto-scaling pode colocar mais máquinas ali para rodar, inclusive aqui no nosso desenho ele tem na 1 e na B, mas vamos supor que eu, né, de acordo ali com a configuração que a gente faz, ele também pudesse subir na C, ou seja, eu teria 3 zonas de disponibilidade. A mesma coisa eu posso fazer com a base de dados, ter ela replicada, enfim. Tudo isso para quê? Para garantir que minha aplicação esteja disponível e tolerante a falhas, quando eu falo de resiliência. E quando eu falo de escalabilidade, é aquele ponto, né, que eu acabei de citar também, está relacionado com todos os outros, se a gente for parar para ver, mas ele tem um que a mais, que é justamente o ponto de tenho muitos acessos e minha aplicação precisa saber escalar de acordo com esse pico de demanda. O exemplo da Black Friday é sensacional para isso, que é a minha aplicação receber muita conexão, ela automaticamente conseguir escalar. E não só isso, a base de dados, né? Eu tenho isso a cada nível. Às vezes, o acesso público, ou seja, o meu servidor aqui nessa camada, ele aguenta. Ele é uma máquina que ele aguenta 10 mil requisições fácil. Mas a minha base de dados não. Minha base de dados ela não está aguentando e eu preciso ter maneiras de escalar ela, seja verticalmente, seja horizontalmente. E aí já expliquei, vertical adiciono mais recurso, horizontal posso adicionar do mesmo, ou até mais recurso, mas eu replico, né, aquela configuração ou infraestrutura que eu tenho para balancear a carga em mais de um, beleza? E aí, né, no fim, com todos esses cuidados que a gente vai ter e vai tomar, a gente chega numa solução que ela é escalável, ela é resiliente e ela é disponível, né? Ela tem um cuidado com a disponibilidade no final das contas. Tudo isso, né, você pode olhar e falar, puta, vai ser caro para construir tudo isso. E aí é que tá as adaptações que eu fiz lá do Three-Layer Architecture. Por exemplo, a gente não vai usar o Load Balance e nem vai usar o NAT Gateway. São dois recursos que cobra por hora e a partir do momento que a gente sobe, se eu não me engano, eles não estão ali no free tier, a gente já vai passar a pagar por eles. Então, o que eu fiz aqui para a gente evitar isso é adaptar, né? Então, a gente vai subir a instância, vai cuidar ali com o security group para a gente ter acesso só a gente e tudo mais, mas não vamos colocar esses recursos agora, mas é importante saber e eu vou falar deles depois, e onde a gente usaria, como a gente usaria. E, obviamente, aqui tem um foco mais básico, não vai ser o drill down, né, bem detalhado de cada recurso desse. Mas vou deixar ali algumas dicas para onde achar mais detalhes se você tiver curiosidade. Mas a princípio é isso. E aí, se ainda assim você tiver com, puxa, eu quero saber quanto vai gastar, tem maneiras de você olhar ali aquele desenho de arquitetura, vir aqui no AWS Free Tier, vou botar no Google mesmo, e ele vai trazer pra gente, né, como eu falei, uma lista de o que é gratuito, o que eu posso usar gratuito. E a gente vai usar isso aqui para subir os nossos recursos, né? Então, poxa, aqui no servidor, que servidor a gente vai usar? A gente vai usar um servidor T4G Small, T2 Micro, T3 Micro, até 750 horas mês de graça. RDS, que é a nossa base de dados, qual que a gente vai usar? Vai ser essa aqui. Mas se ainda assim você está lidando com outra arquitetura ou quer ver, poxa, mas e se eu colocasse um servidor maior, se eu fizesse, enfim, uma outra arquitetura mais robusta aqui, existe o calculator.aws, que é a calculadora de custo ali da AWS, que você pode criar a estimativa. Obviamente que você só vai ter um aproveitamento legal dessa ferramenta se você souber o que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vou pegar lá EC2, né? Vou configurar aqui. Não é só clicar e beleza, agora eu sei quanto custa. Você vai ter que informar um número de instâncias, a quantidade de horas que ela vai ficar ligada, a quantidade de máquina, tipo, enfim, uma série de coisas para no final ele te dar aqui uma estimativa. E tem modelos de como você vai provisionar, se é on-demand, se é spot, a gente vai falar um pouco disso depois, quando estiver ali na parte de EC2. Mas enfim, tem que ter já um certo conhecimento para conseguir calcular o custo antes. O que a gente pode fazer é no final ali, que a gente montar nossa arquitetura, criar uma estimativa, até porque em nowadays, né, ou seja, nos dias de hoje, é muito importante tudo que você vai implementar no mundo cloud,
você ter uma estimativa de quanto vai custar para não ter nenhuma surpresa ali depois, né? Então é legal você fazer essas verificações, esses cálculos, e algumas informações vão ser necessárias, como por exemplo, o que você vai usar, o conhecimento ali do serviço que você vai usar e como ele é cobrado, e também volume. Poxa, quanto de dado eu vou usar, quantas requisições eu vou receber, enfim, é vamos dizer assim, um detalhamento da solução que você vai ter que fazer para conseguir entender quanto ela custa. Aqui, de novo, nosso exemplo básico, introdução, white belt, a gente vai focar no básico, vai subir uma instância, vai acessar via SSH, vai fazer ela conectar com EC2, vai conseguir brincar ali um pouco, depois derrubar, configurar a nossa rede, entender como tudo isso funciona e fechou. Então, acho que esse é espero, o último aula teórica, mas qualquer coisa a gente vai intercalando ali entre teoria e prática para chegar nesse resultado, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, né? O próximo a gente vai falar, já vai começar criando a nossa VPC ali e colocando os nossos recursos para rodar, né? No fim das contas. E se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu comentário. Vai ser legal pra gente dar uma olhada ali se faz sentido ou não e aí buscar melhoria, né? Contínua. E é isso, valeu, um abraço, até o próximo vídeo.